Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 19 de julho de 2023, do primeiro livro dos Reis. Elias, o defensor do direito dos pobres. Naquele tempo, Nabote de Israel possuía uma vinha em Jezrael, ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Acabe falou a Nabote: cede-me a tua vinha para que eu a transforme numa horta, pois está perto da minha casa. Em troca eu te darei uma vinha melhor, ou se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe: o Senhor me livre de ceder a herança de meus pais. Acabe voltou para casa aborrecido e irritado, por causa desta resposta que lhe deu Nabote de Jezrael: não te cederei a herança de meus pais. Deitou-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer nada. Sua mulher Jezabel aproximou-se dele e disse-lhe: por que estás triste e não queres comer? Ele respondeu: porque eu conversei com Nabote de Jezrael, ele fez a proposta de me ceder a sua vinha pelo seu preço em dinheiro, ou se preferisse, eu lhe daria em troca outra vinha. Mas ele respondeu que não me cede a vinha. Então sua mulher Jezabel disse-lhe: bela figura de rei de Israel estás fazendo. Levanta-te, toma alimento e fica de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabote de Israel. Ela escreveu então cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e nobres da cidade de Nabote. Nas cartas estava escrito o seguinte: proclamai um jejum e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo, e subornai 2 homens perversos contra ele, que deem esse testemunho: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Levai-o depois para fora e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, anciãos e nobres, concidadãos de Nabote, fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel, como estava escrito nas cartas que lhes tinha enviado. Proclamaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Chegaram os 2 homens perversos, sentaram-se diante dele e testemunharam contra Nabote diante de toda a assembleia, dizendo: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Em virtude disso, levaram-no para fora da cidade e mataram-no a pedradas. Depois mandaram a notícia a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morto. Ao saber que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, Jezabel disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote de Israel não te quis ceder por seu preço em dinheiro, pois Nabote já não vive e está morto. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer até a vinha de Nabote de Israel e dela tomar posse. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, onde desceu para dela tomar posse. Isto lhes dirás: assim fala o Senhor: tu mataste, ainda por cima roubas? E acrescentarás: assim fala o Senhor: no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe disse a Elias: afinal encontraste-me, ó meu inimigo. Elias respondeu: sim, eu te encontrei, porque te vendeste para fazer o que desagrada ao Senhor. Farei cair sobre ti a desgraça, varrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe,
escravos ou livres em Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as vestes, pôs um cilício sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias o tesbita nestes termos: Viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família. Lavai as vossas mãos, ó pecadores, e os vossos corações purificai. Ó homens de atitudes inconstantes, chorai, penalizai-vos, lamentai, humilhai-vos na presença do Senhor. Condenastes e matastes o homem justo, e ele nem sequer vos resistiu. Chorai, penalizai-vos, lamentai, humilhai-vos na presença do Senhor. Do Tratado sobre os Mistérios de Santo Ambrósio Bispo. A água não purifica sem o Espírito Santo. Anteriormente fora-te recomendado não creres apenas no que vias, para que não viesse a dizer: é só isso o grande mistério que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem suspeitou o coração do homem? Vejo águas, eu as via diariamente. Águas assim, onde tantas vezes entrei e nunca fui purificado, é que irão purificar-me? Por aí fica sabendo que a água sozinha, sem o Espírito Santo, não purifica. Leste igualmente que os 3 testemunhos no batismo são um só, a água, o sangue e o Espírito, porque se retiras um deles, já não há o sacramento do batismo. Pois o que é a água sem a cruz de Cristo? Um elemento comum sem qualquer força de sacramento. Também sem água não há mistério de novo nascimento. Se alguém não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O catecúmeno já antes tinha fé na cruz do Senhor Jesus, e por ela fora assinalado. Mas se não for batizado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, não poderá receber a remissão dos pecados, nem acolher o dom da graça espiritual. Naamã, o sírio, no Antigo Testamento, mergulhou 7 vezes. Tu, porém, foste batizado uma vez em nome da Trindade. Confessaste o Pai, lembra-te do que fizeste. Confessaste o Filho, confessaste o Espírito. Observa a ordem. Nesta fé morreste para o mundo, ressuscitastes para Deus. Como que sepultado no elemento primordial do mundo, morto ao pecado, ressuscitaste para a vida eterna. Crê, portanto, não se tratar de simples águas. Com efeito, mesmo o paralítico da piscina probática esperava um homem. Que homem, a não ser o Senhor Jesus, o nascido da Virgem, cuja mera sombra da vinda curava um homem ou outro, mas cuja realidade agora já cura todos? É Jesus a quem o paralítico esperava para descer, aquele mesmo de quem disse o Pai a João Batista: sobre quem vires o Espírito descer do céu e repousar sobre ele, é este o que batiza no Espírito Santo. João também deu-lhe testemunho dizendo: eu vi o Espírito descendo do céu em forma de pomba e repousando sobre ele. Aqui, igualmente, nós nos perguntamos por que o Espírito desceu qual uma pomba, para que visse e compreendesse como também aquela pomba, solta da arca pelo justo Noé, era figura desta que desceu sobre o Cristo, e assim reconheceres o tipo do sacramento. Há ainda algo que te faça duvidar? E, no entanto, o Pai te clama, com toda a evidência no Evangelho:
Este é o meu Filho em quem pus minha complacência. Clama igualmente o Filho, sobre quem o Espírito Santo se mostrou em forma de pomba. Clama do mesmo modo o Espírito Santo que, qual pomba, desceu. Clama por sua vez Davi, voz do Senhor sobre as águas, o Deus de majestade trovejou, o Senhor sobre as muitas águas. A Escritura te atesta que diante das preces de Jerobaal desceu o fogo do céu e outra vez, pelas súplicas de Elias, veio um fogo consagrar o sacrifício. Não atentes para o mérito das pessoas, mas para o serviço dos sacerdotes. Ora, com respeito a Elias, considera também os méritos de Pedro ou de Paulo, que nos entregaram este mistério recebido do Senhor Jesus. Para os do Antigo Testamento era enviado o fogo visível a fim de que crescem. Em nós que cremos, o fogo opera invisível. Para aqueles desceu o Espírito em figura, e para nós ele se torna realidade. Crê, portanto, que, invocando pelas preces dos sacerdotes, aí está presente o Senhor Jesus que disse: onde quer que estejam 2 ou 3, aí estou eu. Quanto mais onde está a igreja na qual existem os mistérios, ele se dignará a conceder a graça de sua presença. Desceste, pois, as águas do batismo. Recorda-te do que respondeste, que crês no Pai, crês no Filho, crês no Espírito Santo. Não disseste, creio no maior, no menor e no último, mas com a mesma palavra te comprometeste a crer no Filho, exatamente como crês no Pai, e a crer no Espírito, exatamente como crês no Filho, com esta única exceção, que confesses a fé na cruz, que é só do Senhor Jesus. O que vem depois de mim é mais forte do que eu. Não sou digno nem sequer de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Cessai de agir mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.